Dados de uma pesquisa apontam que aproximadamente 7 milhões de brasileiros compartilham o sinal de internet. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região não considerou a partilha de sinal um crime, como queria empresas que fornecem o serviço. Joana está conectada à internet constantemente. Na casa dela, basta colocar uma senha e o acesso é liberado. Mas o serviço não foi contratado pela estudante. Partindo do pressuposto de que nem todo mundo vai ter dinheiro suficiente para colocar um sinal em casa, que realmente é caro, né? Equipamento, às vezes a manutenção, acho que é super válido, porque você vive em comunidade, então, assim, se você tem uma coisa e pode compartilhar, por que não? A internet que chega aqui na casa da Joana vem do vizinho que mora bem próximo à sua residência. Além dela, mais 3 casas utilizam a mesma senha de acesso à internet sem fio, Wi-Fi. Mas será que compartilhar a internet entre vizinhos pode ser considerado ilegal? O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que não. O TRF analisou um recurso do Ministério Público Federal que caracterizava como crime a partilha de sinal. Operadoras de internet questionavam essa prática e pediam punições para quem compartilha a rede. O tribunal, em decisão unânime, considerou que dividir a internet não é crime. Segundo uma pesquisa do Instituto Data Popular, estima-se que mais de 7 milhões de internautas brasileiros navegam na internet com a rede do vizinho. A classe média lidera o ranking com 10% de usuários. Nas classes baixa e alta, a porcentagem se iguala em 4%. Os jovens de 16 a 25 anos são os que mais usam sinal compartilhado. 2 em cada 10 jovens acessam a rede alheia. Nas regiões, o Sudeste está no topo da lista, com 8%, seguido de Norte e Nordeste. Nas ruas, o assunto divide opiniões. Você daria a senha da sua casa para um vizinho se ele te pedisse? Daria sim. Você acha que não tem problema? Não, não tem problema, não acho problema nenhum. Não compartilho. Nossa, acharia uma maravilha se compartilhasse. Porque pago, não tem por que compartilhar, até porque eu acho que sobrecarrega, né? Então... Ainda cabe recurso dessa decisão. Afinal, quando compartilhar o sinal de internet é legal? Quem vai responder para a gente é o advogado André Luiz Menezes Lins, especialista em direito eletrônico. Doutor André, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Pergunta, quando que pode, quando que não pode compartilhar o sinal? Bom, do ponto de vista criminal, foi analisado pelo TRF e se entendeu que não houve ali o crime de desenvolvimento da atividade clandestina de telecomunicações, como prevê o artigo 183 da Lei 9472. O TRF entendeu que o fato de simplesmente ligar um aparelho e retransmitir a conexão de internet, não havia ali um serviço de telecomunicações. Agora, o usuário que compartilha o sinal de internet, ele está sujeito a algumas sanções. Por exemplo, dependendo do contrato que ele tenha com o provedor, ele pode ter um problema civil, de ter uma rescisão contratual por quebra de cláusula contratual. Mas e quando ele cobra? Quando ele cobra, aí pior ainda, porque aí ele está explorando o serviço de telecomunicações e para fazer isso você precisa ter uma autorização da Anatel. É o serviço chamado SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, e precisa cumprir algumas exigências e pagar uma taxa para que esse serviço possa ser explorado. Quando a pessoa fala em ponto adicional, esse ponto adicional só pode funcionar dentro da residência a qual a pessoa contratou o serviço ou pode colocar num vizinho aqui, no vizinho ali? Existem os contratos de condomínio, muitas vezes, né, que a gente faz tanto de TV por assinatura quanto de internet, que aí há um compartilhamento contratual já previsto pelo provedor. Agora, o risco que se corre de se compartilhar clandestinamente um sinal de internet é que aquele contratante ele pode ser responsabilizado por um crime cometido na internet pelo seu vizinho. Porque quem vai ser acionado judicialmente em primeira instância será aquele que detém o contrato e que o IP relacionado àquela conexão está vinculado a ele por meio daquele contrato que ele fechou com o provedor. Quer dizer, então, que não é só uma navegação mais lenta que está dividindo o sinal. As responsabilidades são bem maiores. São bem maiores. Aquele que fez o contrato, ele responde por tudo aquilo que trafegou naquele IP por meio daquela conexão contratada. Mesmo ele conseguindo provar que foi o vizinho, no caso? Sim, aí ele vai entrar na questão de prova, que é muito mais complexo. Fora isso, você ainda tem a questão contratual com o próprio provedor, que
de alguma forma, ele está deixando de vender uma outra assinatura para o vizinho, porque aquele está compartilhando com ele. É, no mínimo, uma dor de cabeça, né, doutor? No mínimo, uma dor de cabeça. Deixa eu explicar. Isso é bem diferente daquele que a gente conhece popularmente, né, como gato net, ou é um tipo de gato net? É diferente porque, nesse caso, o aparelho fica dentro da residência da pessoa e o sinal é que ultrapassa as fronteiras das paredes para o vizinho. Então, ele não está fazendo realmente nada de errado. O problema é que se ele não protege aquela conexão, ou se ele fornece a senha para aquela conexão, ele está causando aí, está correndo o risco de causar um dano a si próprio e a terceiros. E mais um detalhe, aquele que compartilha o sinal de Wi-Fi sem a autorização do vizinho, esse pode ser enquadrado agora na lei Carolina Dickmann, né? Porque ele estaria violando um dispositivo eletrônico para conseguir ter acesso à informação. Quer dizer que quem mora em prédio, por exemplo, às vezes o acesso à internet do vizinho é liberado, não tem senha. Se essa pessoa chega lá e acessar a internet do vizinho... Não, sem senha ele não violou, porque ele não usou de artifício para violar nada. Mas ele sabe que não é dele. Isso, mas se ele acessou com senha e violou, ele conseguiu descobrir, quebrar aquela senha, hackeou aquele equipamento, aí ele estaria sujeito já à sanção dessa nova lei. Sem senha não teria nenhum problema. Sem senha está aberto, é como se fosse o público. Aí é mais uma proteção de quem tem que ter, quem né? instala aquele aparelho deve colocar uma senha para sua segurança. Falando em senha, doutor André, a pessoa que tem a senha, ela não pode achar, olha, a senha é minha, eu forneço para quem eu quero? Não pode pensar assim? Pode, ela pode e até faz. Só que ela está correndo, primeiro, um risco de ser penalizada por algum crime que for cometido pelo seu vizinho, por aquele que ele compartilhou a senha, e ele pode estar descumprindo uma cláusula contratual com o seu provedor de acesso. A pessoa que fala em não lucrar, mas dividir a despesa, também é errado? Eu entendo que sim, porque de alguma forma ele está obtendo vantagens financeiras com aquela conexão. É difícil coibir essa prática, doutor? Muito difícil, porque você com um aparelho você consegue atingir, às vezes, dependendo da potência do aparelho, até um raio de 100 metros, 400 metros. E também por ser informal, né? A pessoa não tem como ir lá na casa fiscalizar, né? Não também tem, é difícil por isso, exatamente, né? porque o contrato de conexão, ele independe de quantos aparelhos serão conectados. Então, é muito difícil para o provedor entender ou descobrir qual é o aparelho que está conectado ali, que é do próprio assinante ou qual é o do vizinho. Tá certo. Doutor André Luiz, obrigado pela sua participação. Você seja sempre bem-vindo aqui no Jornal da Justiça. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.